Um jovem repórter avista um monge budista e decide entrevistá-lo. Ele pergunta ao monge: Senhor, o que o senhor diria que é o maior problema do mundo? Seria o aquecimento global? A fome mundial? A corrupção? O monge responde: Deixe-me perguntar uma coisa primeiro. Quem é você? O jovem responde: Sou um repórter. Não, essa é a sua profissão, diz o monge. Quem é você? Sou John Smith, responde o repórter. Não, esse é o seu nome, diz o monge. Quem é você? Eu sou um ser humano, hesita o jovem. Não, essa é a sua espécie, diz o monge. Quem é você? O repórter desiste e diz: Tudo bem, parece que não sei quem eu sou. Então o monge lhe diz: Este é o maior problema do mundo. Veremos como o Buda respondeu a essa mesma pergunta. A pergunta que eventualmente o levou à iluminação, a questão fundamental que cada um de nós enfrenta. Quem sou eu? É sobre a natureza do eu que o budismo apresenta a teoria mais controversa, ou melhor, a não teoria, na história da religião. Você não é seu corpo, disse o Buda, e a maioria das outras religiões concordaria, mas ele também afirmou que você não é uma alma imortal. Você não é consciência, nem sentimento, nem mente, nem vontade, nem alguma substância cósmica primordial. Mas de acordo com o Buda, também não é verdade dizer que você não é nada, que você não existe. As coisas ficam ainda mais complicadas quando você considera a doutrina da reencarnação. Ao longo de sua vida, o Buda pregou a reencarnação como um fato da vida, e ainda assim, ele insistiu que nenhum eu reencarna. Esse ensinamento passou a ser conhecido como não eu, para saber o que você é e saber o que você não é. Buda afirmou que essa é a chave para acabar com o sofrimento de uma vez por todas. Para entender o ensinamento do não eu do Buda, precisamos falar sobre os 5 khandhas. O caminho do Buda para o despertar envolveu um período punitivo de ascetismo e severa meditação mental. Em um ponto durante sua busca, ele se sustentou com um grão de arroz por dia. As histórias nos contam que ele ficou tão magro que conseguia sentir a espinha ao colocar a mão em seu estômago. Ele passou a estudar com os maiores professores de meditação de seu tempo, e ele os superou um por um em seu próprio jogo. No entanto, o Buda sempre seguiria decepcionado por não ter encontrado o que procurava, o fim do sofrimento. Há um grande benefício que ele obteve com seu treinamento severo, e é que ele gradualmente transformou sua mente em uma arma. Os poderes de concentração e resistência mental que ele desenvolveu permitiram que ele estudasse sua mente de uma forma que poucos de nós consideraríamos possível. Após anos observando sua consciência, o Buda descobriu algo que mudaria o curso da história. Ele descobriu que o que ele costumava chamar de seu eu, o que não é nada, além de uma combinação de 5 componentes. Os 5 khandhas. A tradução da palavra khandha é agregado. Você também pode pensar nisso como significando parte ou componente. Em termos simples, os 5 khandhas são os constituintes da nossa experiência consciente. Eles são os blocos de construção da realidade, como a vivenciamos subjetivamente. Os 5 khandhas são os seguintes: forma, sentimento, cognição, formações mentais e consciência. Para entender como esses 5 funcionam, temos que adotar uma maneira de pensar um pouco diferente do que normalmente vemos a realidade. O Buda argumentou que a experiência subjetiva é como um truque de mágica, que só parece real quando você não está olhando atentamente para ele. Se você olhar atentamente, verá que não há nada em sua experiência que pode ser um eu. Há apenas uma sinfonia muito elaborada de 5 agregados. Forma refere-se a tudo que é físico e visível, formas, cores, texturas e assim por diante. Sentimento inclui todas as sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras, como tédio, excitação, tristeza, prazer e dor. Cognição abrange pensamentos, memórias, planos futuros e ideias. A ideia do que é uma flor, da cor rosa, de uma vida boa e também de quem você é. Formações mentais englobam desejos e emoções, gostos e desgostos, tudo que te move emocionalmente. Consciência refere-se ao próprio fato da conscientização. Thomas Nagel define consciência como a existência de algo que é semelhante a ser você, indicando que você é consciente. Agora, considere como esses 5 agregados se aplicam ao seu senso de identidade. Pergunte a si mesmo: você pode se encontrar dentro de qualquer um desses agregados? O corpo, os sentimentos, os pensamentos, os desejos e a consciência que você percebe são chamados de seus. Mas, se eles são seus, então quem é você? Quem é o dono do seu corpo? Quem sente seus sentimentos? Quem pensa seus pensamentos? Quem deseja seus desejos? Quem está ciente da sua consciência? A resposta para todas essas perguntas
vezes parece óbvia, eu mesma. Não é uma conclusão racional, mas um pressentimento de que você existe, que você é alguém, um eu. Veja como o Buda interpretou o mundo. Quando os 5 agregados se juntam, os não iluminados dizem uma pessoa nasce. Quando os agregados se desfazem, dizem uma pessoa morreu. E quando os agregados se dispersam e depois se reúnem em um padrão diferente, dizem uma pessoa reencarnou. No entanto, o Buda nos diz que não há pessoa a ser encontrada em lugar algum. Existem apenas diferentes fluxos dos 5 agregados fluindo no tempo, desmoronando e depois se unindo novamente. Eu sou um riacho, você é outro, mas, no fim das contas, ambos somos apenas água fluindo de maneiras ligeiramente diferentes. O Buda afirmou que qualquer modelo de eu que você tenha é uma visão equivocada e sempre resultará em apego a um dos 5 agregados. Nenhum dos agregados pode ser o eu, já que você não pode controlá-los completamente. Você não pode tornar seu corpo saudável só desejando, nem pode se sentir calmo se estiver ansioso. Você nem pode escolher qual será seu próximo pensamento. Os agregados vêm e vão. Um minuto você pensa e sente de uma maneira, no outro, isso muda completamente. Se o seu eu fosse um dos agregados, ele também estaria mudando constantemente. Mas nosso instinto nos diz que somos indivíduos com um núcleo permanente que persiste no tempo. Nenhum dos agregados pode ser esse núcleo. E aqui, chegamos ao grande vilão do budismo, dukkha. Esta palavra é traduzida como sofrimento, infelicidade ou insatisfação. É o sentimento de que algo em sua experiência poderia ser melhor, que algo está errado. O Buda afirmou que todo o seu ensinamento tinha apenas um propósito, a libertação. Ser libertado significa ser livre de dukkha. O Buda não era um filósofo. Ele não filosofava por amor à filosofia. Cada palavra, ação e ensinamento dele tinha um objetivo claro: acabar com o dukkha. É essencial compreender que o Buda não ensinou a doutrina do não-eu como um filósofo, mas sim como um médico do espírito humano. Há muita dor e sofrimento para quem se apega às coisas, pensando, isto sou eu, isto é meu, isto sou eu mesmo. E isso não é apenas um sofrimento de uma vida, mas de muitas vidas. Em uma passagem marcante do Buda, ele diz aos seus discípulos: enquanto nesta longa jornada você vagueia sem rumo de nascimento em nascimento, houve mais lágrimas derramadas por você do que a água nos 4 oceanos. O Buda via isso como a doença do espírito humano. Ele nunca quis moralizar nossa ignorância e ganância, mas falava dessas coisas com grande compaixão, entendendo profundamente o quanto sofremos neste mundo. E ainda assim, ele sabia por experiência própria que se enxergarmos a realidade como ela é, se virmos o eu como uma ilusão criada por um padrão de processos separados e internalizarmos esse entendimento até que se torne um pressentimento, extinguindo completamente nosso sentimento de eu e nosso apego à vida. Então, veremos tudo como realmente é. Saberemos em nossos corações que tudo está bem, que não há nada a ganhar ou a perder. Esta é a paz que ultrapassa o entendimento, chamada Nirvana. Todo o budismo surgiu dessa percepção. Um ser humano, assim como você e eu, fez a descoberta mais radical da história da humanidade. Ele cultivou sua mente ao máximo e então olhou para dentro de si mesmo. O que ele descobriu o mudou para sempre e inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas confundem a mensagem do Buda com a afirmação de que o eu não existe. Na verdade, ele afirmou que dizer eu não existo é tão enganoso quanto dizer eu existo. Por quê? Porque você ainda está pensando em termos de eu. A teoria do não eu significa transformar completamente sua visão do mundo, de uma forma difícil de descrever em palavras. Não há razão para acreditar que uma pessoa que entende possa explicá-lo completamente para aqueles que não entendem. No entanto, o que o Buda percebeu ao meditar sobre si mesmo o libertou de todo o sofrimento. O tipo de pessoa que ele se tornou após sua iluminação deve ter sido realmente uma visão inspiradora. Onde quer que fosse, ele atraía seguidores e adoradores. E sempre que alguém se aproximava dele querendo saber a raiz de todo o sofrimento, o Buda os guiava repetidamente para a mesma pergunta: quem é você?